Deus, amém, meus irmãos? Amém. Aleluia. Nós estivemos ausentes aqui umas 2 sextas, por causa de alguns compromissos, mas aquele que não pode faltar, ele não estava ausente, que é o Espírito Santo, ele estava sempre presente neste local. É um poder, é um prazer, irmão, sempre poder pregar a palavra de Deus. Eu queria compartilhar com vocês um texto no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Lucas capítulo 12. Vamos falar sobre a parábola do rico insensato. Lucas capítulo 12, versículo 13. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. O Senhor renove as tuas forças, renove a tua vida esta noite, em nome de Jesus. Enche o teu coração de paz, de alegria, no meio dessas lutas que você está enfrentando, em nome de Jesus. Receba refrigério na tua alma essa noite, em nome de Jesus. Nós estamos aqui por causa do reino de Deus. Aleluia. Lucas capítulo 12, versículo 13. A palavra de Deus fala assim: E disse um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs uma parábola dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Amém, povo de Deus? Pode se sentar no teu lugar. Glória a Deus, aleluia. O que eu quero poder falar para vocês essa noite é sobre algumas preocupações da nossa vida, algumas inquietudes de alma e alguns descansos após nós recebemos algo da parte do Senhor, que muitos de nós temos o costume, irmãos, de se folgar, assim como este homem disse: alma, se folga, porque você tem muitos bens, e esses bens eles vão durar por muitos anos. Este homem, pelo que a gente entende, ele era um fazendeiro, um agricultor, que produzia frutos, que produzia sementes. Ele tinha, irmãos, uma visão empreendedora. E quem tem uma visão empreendedora, ele sabe aproveitar as oportunidades, mesmo quando se vive uma crise, mesmo quando se vive uma situação muito difícil. Aquele que tem uma visão de empreendedorismo, ele consegue aproveitar as oportunidades. Ele tem inteligência, ele tem sabedoria para poder fazer com que os bens que ele tenha possa render, possa dar juros, possa fazer com que os bens venham estar ali na poupança, em aplicações, porque ele está pensando no futuro. Ele está pensando na sua aposentadoria. Ele está pensando que quando chegar em uma certa idade, ele vai ter bens, ele vai ter posses e não vai passar por alguma dificuldade. Isso é errado, a Bíblia não está condenando por causa disso. Porque ser empreendedor, irmãos, é muito bom. Quem recebe de Deus este dom, quem recebe de Deus este talento de ser empreendedor, ele consegue empreender em coisas que nós nem imaginamos. Ele consegue pensar no futuro, enquanto muitos estão ali desperdiçando tempo, estão desperdiçando os seus bens, e lá na frente não vai ter. O empreendedor, ele pensa diferente. Ele preocupa com o bem-estar da sua família, ele preocupa com o bem-estar das suas próximas gerações. Só que este homem aqui, a Bíblia não relata que ele tinha filhos, tinha descendentes.
Mas ele, ao observar que o seu celeiro já não estava suportando todo aquele produto que a sua fazenda produzia, o que ele pensou? Eu preciso de construir algo maior. Eu tenho que ter um celeiro maior para que eu possa ajuntar muitos frutos, para que eu não me preocupe com o futuro e eu vou poder vender para as pessoas. Então o que ele faz? Ele destrói aquele celeiro e ele começa a construir um novo. E aquele novo, ele começa a encher de produtos, ao ponto de sua alma se orgulhar, de ele mesmo se orgulhar, falando assim: olha, eu sou muito bom. Agora a alma, come, bebe, folga-te, porque você tem muitos bens, e bens para muitos anos. Ele pensou lá no dia de amanhã, mas ele ouve uma voz falando com ele assim: olha, louco, esta noite pedirão a tua alma. Engraçado, uma pessoa falar que ele é louco porque ele é empreendedor, mas quem chama ele de louco não é qualquer ser humano. Quem chama ele de louco é o próprio Deus. Por quê, irmãos? Primeiramente, para nós, essa palavra que vem a colocar-se em prática a nossa vida, é que o único tempo que nós vivemos é hoje. O ontem já passou, o amanhã não chegou. O único tempo que nós temos, que nós podemos desfrutar, é o agora. Ontem já passou. O que você deveria fazer não fez, você pode fazer hoje. O que você deveria evitar e não evitou, você pode evitar hoje. Amanhã, nós não sabemos se vai chegar. Nós não sabemos se nós vamos acordar. Nós não sabemos se vamos abrir os nossos olhos ou deitar a cama. Pertence somente a Deus. E este homem, não por errar, ele está pensando no futuro, mas ele está pensando no futuro de uma forma errada. Primeiro que ele não tinha descendente, não tinha família. Ele fala assim: você tem muitos bens para muitos anos. Deus fala assim: olha, essa noite, quando pedir a tua alma, tudo que você está preparando aqui, para que você vai dar? Vai ficar tudo aqui. Porque este homem, ele pensava no amanhã, sem saber que o amanhã iria chegar. Mas esse tipo de pensamento era o pensamento da qual Deus ele quer que nós possamos prestar muita atenção, irmãos. Por quê? Quando ele fala assim: olha, alma, come, bebe. Primeiramente que a alma, ela não come. A alma, ela não bebe. Esse tipo de alimento é para o nosso corpo físico. Esse tipo de alimento é físico, não sustenta a alma. E aquele homem disse: alma, come e bebe, porque você tem muitos bens. Só que a bebida e a comida não servem para a alma. O que serve para a alma? Jesus fala o seguinte: olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E esse pão vivo é o que alimenta a alma do ser humano. Esse pão vivo é que alimenta a minha alma e a sua alma. Esse tipo de alimento físico não poderia sustentar a alma, que é essencial. Você tem uma alma, eu tenho uma alma. Nós todos os dias corremos atrás das nossas necessidades físicas. Quais são as nossas necessidades físicas? Pagar as contas, fazer uma compra, poder suprir a casa, poder dar do bom e do melhor para a nossa família. Nós corremos atrás dessas coisas. Comprar uma roupa de marca, comprar um tênis que está lançando ali. Nós corremos atrás. O nosso corpo, a nossa carne procura atrás dessas coisas. Mas isso, irmãos, não alimenta a alma. E muitas pessoas estão enganando, achando que essas coisas estão alimentando a alma. Porque tem muitas coisas, porque tem muitos bens, porque tem muitas posses, acha que isso sustenta a alma. A única coisa que sustenta a alma é o pão vivo que desceu do céu. É o próprio Cristo que sustenta a nossa alma. Você pode sim ter dinheiro lá no banco, você pode ter lote, você pode comprar coisas, mas a única coisa que vai sustentar a tua alma não é essas posses, não é esses bens. A única coisa que sustenta a minha e a tua alma se chama Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. É isso que nós temos que entender. Que Jesus ele fala no versículo: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Olha que interessante. Rico para com Deus. Existe um tipo de riqueza para com Deus. E esse tipo de riqueza
não é medido nas posses. E nós temos que entender, irmãos, que muitas das vezes Deus ele sempre tem me alertado e me orientado nesses últimos dias. Essa semana, eu louvo o nome do Senhor, que essa semana tem me acontecido muitas coisas boas. Mas eu fico vigilante e sóbrio para que essas coisas boas não venham fazer com que eu me relaxe espiritualmente. Porque quando nós recebemos coisas boas, nós nos relaxamos um pouco, nós ficamos um pouco mais tranquilos e nós ficamos muito frágeis quando o inimigo aproveita a nossa felicidade sem barreiras. Olha você vê que interessante. Quando em Israel existem 3 tipos de toque de trombeta, que os israelitas eles tinham que estar preparados. Não era qualquer pessoa que tocava trombeta. Havia soldados que eram treinados para poder tocar trombeta. Um tipo de toque de trombeta era quando o povo estava com festa. Aí todo mundo ficava tranquilo. O outro tipo de trombeta era quando o rei estava chegando na cidade e todos ali tinham que preparar. E quando a outra trombeta tocasse, era quando o povo tinha que se preparar para a guerra. Imagina, irmãos, se aquele que toca a trombeta dá um sinal errado. Se é momento de guerra, ele está tocando trombeta para ficar festa. Aí ele toca, todo mundo festejando e o inimigo está vindo. Está entendendo? Muitas vezes nós estamos festejando e Deus está nos orientando com a trombeta. Está vindo aí algo, está vindo, nós estamos celebrando porque nós estamos. E quando há festa, o pessoal fica um pouco meio que relaxado. E aí o povo inimigo, ele começa a marchar, ele começa a vir. Assim acontece com a nossa vida quando nós nos relaxamos. Você pode, é claro que a Bíblia fala que nós temos que aproveitar o dia bom. A Bíblia fala isso, aproveita o dia bom. Quando vier o dia mau, apenas considera, porque Deus faz tanto o dia bom quanto o dia mau. O que nós temos que entender e aprender com a parábola do rico insensato é que essas coisas materiais não sustentam a nossa alma. Não sustentam. Nos dão orgulho. Imagina, você troca de carro, você fica doido para chegar na igreja, para chegar na família. Eu quero que todo mundo veja meu carro. Vou chegar assim, vou dar um plique-plique. E aí todo mundo vai olhar que barulho diferente que é esse. Nós somos assim, irmãos. Nós queremos mostrar para as pessoas as nossas conquistas. E neste momento é um grande perigo. E muitas pessoas também julgam com muito erro, acreditando que aquele que tem bênçãos e posse está sendo abençoado por Deus. Pode até ser abençoado por Deus, mas talvez não está sendo aprovado por Deus. Está me entendendo? Bênção de Deus, posse que você recebe, não quer dizer que Deus às vezes está aprovando a nossa conduta. Porque o próprio Jesus fala, olha, se vocês são maus e sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Então, irmãos, Deus é tão bom que a Bíblia fala que Ele manda chuva sobre justo e sobre injusto. Deus faz nascer o sol sobre justo e sobre injusto. Então nós temos que entender essas coisas, irmãos, para que essas bênçãos aqui, não venham nos fazer com que relaxamos na presença espiritual. Isso é dormir na luz. Isso é a parábola das 10 virgens. Aquelas que estavam com muito azeite, elas também dormiram. A única diferença é que elas acordaram, elas tinham azeite, mas por um momento elas dormiram. Então, meus irmãos, tomemos muito cuidado, porque o nosso sono espiritual está fazendo com que nós não percebemos algumas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E Deus está mostrando para você, está mostrando para mim, e nós estamos empurrando com a barriga algumas coisas. Nós estamos deixando, e Deus já está nos mostrando, Deus está nos alertando, filho, toma cuidado. Porque se continuar nesse caminho aí, vai acontecer algo. Deus, Ele nos ama, irmãos. Deus, Ele te ama. Deus, Ele quer o melhor para você. Deus, Ele quer te conduzir no caminho santo. Deus não quer que você fique sofrendo nas garras de Satanás. Deus não quer que você vire ali, escravo do inimigo, escravo do pecado. Mas para isso, Deus nos orienta, Deus nos exorta. Deus tem prazer em ver os seus filhos abençoados.
Que pai que não vai ficar alegre em ver o filho conquistando algo? Deus não é assim, Deus não vai fechar a cara quando você conquistar algo de forma nenhuma. O grande problema, irmãos, é que essas coisas nos deixam muito desligados com o Senhor. Nós começamos a receber tanta bênção, que aí a gente para de orar como a gente orava, porque a gente ora muito quando a tribulação vem. A gente ora muito quando o calo ali está calejando, tem uma pedra no sapato espiritual e está doendo, eu vou para o propósito. E aí, irmãos, Deus nos honra, porque Deus também tem prazer por essas coisas. Mas quando as coisas acontecem de bem, a gente começa a se relaxar um pouco. E é por isso que Deus está nos orientando essa noite. Filho, filha, não deixe, não se engane com as riquezas deste mundo. Seja rico para com Deus. E ser rico para com Deus não é ter uma conta no azul, não é trocar de carro, não é mudar de casa, não é trocar o guarda-roupa todo. Não, isso não é ser rico para com Deus. Ser rico para com Deus é ter as coisas de Deus, as boas dádivas de Deus, as virtudes que vêm do alto. Isso sim é ser rico para com Deus. Isso nos dá um exemplo da parábola do rico Lázaro. O rico tinha muita coisa e o Lázaro nada tinha. E aí os dois morrem. O que acontece? O Lázaro vai para o seio de Abraão e o rico vai para o lugar de tormento. E nós entendemos que riquezas não podem medir a nossa salvação. O que mede a nossa salvação é a nossa comunhão com o Eterno, é a nossa comunhão com Deus. E Deus quer que você seja rico para com Ele, em nome de Jesus. Fala para essa pessoa do seu lado: seja rico com Deus. Fala com ele, com ela, só seja rico para com Deus. Aleluia! Amém, povo de Deus? Nós somos limitados a tempo. Ali ainda falta 10 para as 9, tá 9, mas é 10 para as 9 ainda. Nós somos limitados a tempo. O nosso corpo está fadado a tempo. E o tempo passa, o tempo não é muito bom para conosco. O tempo nos dá rugas, manchas, pés de galinha. O tempo nos dá cansaço. As nossas vistas se cansam. Os ossos ficam fracos. A pele fica flácida. O tempo, às vezes, não é muito bom. Mas, mesmo, aleluia, que o homem exterior se corrompa, o interior se renova a cada dia. É isso que Paulo está falando, irmãos. Ainda que esse aqui se corrompa, o interior se renova a cada dia. Paulo está falando isso. Não se preocupe apenas com o exterior, se preocupe com o interior. O interior se renova. A nossa carne pode ficar fraca, mas o nosso espírito tem que estar pronto para com o Senhor. Aleluia. Nós vamos orar essa noite, irmãos. Vamos pedir a Deus para que nos ajude a não nos relaxarmos em momentos de bênçãos. Pode aproveitar? Deve aproveitar, mas não pode ficar desapercebido enquanto as estratégias do inimigo. Deus está nos orientando, porque isso pode fazer com que nós perdemos muitas das coisas. Se a trombeta for tocada de forma errada, vamos fazer coisas que não estão no tempo certo. Então fique atento às trombetas. O que é trombeta, pastor? A voz de Deus, a palavra de Deus, é o que Deus está te falando, é o que Deus está te orientando. Quando for para a guerra, a trombeta vai tocar e Deus vai falar contigo: te prepara, vai orar, se revista com a minha armadura. É tempo de batalhar, é tempo de entrar no campo de batalha. Mas quando vier a bênção, aleluia, Deus fala: agora eu quero que você se regozije, que você dance, que você festeja, porque Deus também é um Deus de festa. Mas quando chegar o rei, aleluia, também é o toque da trombeta do rei, e Deus fala: eu estou chegando, a minha presença está vindo. Aí eu tenho que me posicionar diante do meu rei, eu tenho que o receber dentro de mim, eu tenho que receber no meu coração e saber que quando o rei está chegando, o inimigo não tem lugar, o inimigo não vai ficar perante o rei, porque este rei, ele não é qualquer rei, este rei é rei dos reis e é senhor dos senhores. Ele é todo poderoso, e aonde a presença dele está, até a tristeza salta de alegria. Deus tem algo para mim, Deus tem algo para você, Ele tem portas para mim, Ele tem portas para você, Ele tem coisas lá do alto para mim e para você.
você. Se você crê nessa verdade, nós vamos orar neste momento. Eu vou fazer uma oração, depois eu vou passar para o pastor Jorge, ele também vai orar, vai ser direcionado por Deus essa noite em nome de Jesus.